Olá, tudo bem? Como estão as relações trabalhistas no Brasil após praticamente 6 meses de vigência da reforma? Sejam muito bem-vindos ao Dom Político, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca a interface entre o pensamento acadêmico e a sociedade no geral. A nossa convidada de hoje é Beatriz Cerqueira, presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Desde já, deixo que vocês podem encaminhar suas críticas, sugestões, acrescentar seus comentários no nosso canal. Deixa o joinha se você gostou, o bad se você não gostou, para a gente sempre aprimorar a nossa comunicação. Vamos lá? Beatriz Cerqueira, muito obrigado pela sua presença. De antemão, a gente agradece. E gostaria de verificar uma questão que está na ponta da língua de todos os economistas que estudam o Brasil e a sociedade como um todo. A questão é a seguinte: o modo de produção capitalista passa hoje por uma revisão muito grande. Ele passa o sistema produtivo para o âmbito do sistema financeiro, ou o capital não produtivo. Como fica a organização dos trabalhadores nesse contexto? Eu agradeço a oportunidade do debate aqui com vocês. De fato, o que nós estamos vivendo no Brasil faz parte de um processo mundial. E se nós lembrarmos as crises como a que aconteceu a partir de 2008 nos Estados Unidos, que se desencadeou para uma crise mundial, Subprime, os né? sistemas socorreram os seus, né? Então, nos Estados Unidos, foi o sistema financeiro que recebeu bilhões de recursos do governo norte-americano. Na Europa, da mesma forma, o capital ele se reorganiza, maximizando o seu lucro e tirando da classe trabalhadora. É isso que a gente enfrenta no mundo inteiro. Eu gosto muito, lamentavelmente, aconteceu no nosso país, mas o crime da Vale, Samarco e BHP é um grande exemplo disso, né? O minério de ferro havia caído, resultado de uma crise internacional, caiu o seu lucro. E se nós observarmos, esse trio, Vale, Samarco e BHP, não diminuíram os seus lucros. Então, como elas mantiveram a sua taxa de lucro, mesmo com o minério de ferro caindo assustadoramente na exportação? Aumentaram a exploração dos trabalhadores, aumentaram a terceirização, diminuíram investimentos em segurança do trabalho, de forma a manter a sua taxa de lucros. É isso que a gente enfrenta em diferentes situações, em diferentes contextos, mas a máxima do capital é sempre essa: eu vou manter a minha taxa de lucro, aumentando a exploração e retirando da população brasileira. Congelamento dos investimentos por 20 anos, que foi a emenda constitucional 95, é um outro exemplo disso. Por que se congelou investimentos em saúde, educação, assistência, segurança pública e não se discutiu a dívida pública? Porque a dívida pública é onde o capital financeiro, os cientistas lucram. Então, esse lucro está assegurado, o orçamento público vai assegurar o lucro do rentista. Inclusive juridicamente, Juridicamente, né? a emenda foi para isso, né? Quem coloca austeridade na Constituição da República? O Brasil fez isso, colocou austeridade na Constituição por 20 anos, né? Os próximos presidentes que entrarem estarão aí com essa amarra, que eu espero que nós consigamos desfazê-la num processo democrático. Mas é isso, eles estão aumentando a sua interferência e aumentando a sua participação no orçamento público, diminuindo políticas públicas. Então, essa lógica em que o orçamento público agora é a grande disputa, você está acabando de dizer isso. O próprio modo de produção capitalista, então, ele está adentrando nele, resguardando-se juridicamente. E dentro dessa lógica, eu gostaria de perguntar um dos pontos que, na verdade, ficou a vedete da reforma trabalhista e, na verdade, a gente esqueceu-se de vários outros pontos, que é a questão do chamado imposto sindical, que não é imposto sindical, mas contribuição sindical. A gente fala que tem 3 atividades no Brasil que viraram modo de vida. Um é abrir a igreja evangélica, um é fundar um partido, hoje nós temos 36 partidos, e sindicato. Guardadas as proporções, tem gente séria em todos esses segmentos, como ficou a questão da contribuição sindical? Como estão os sindicatos hoje após essa reforma? Eu faria uma pergunta anterior. A quem serviu essa reforma trabalhista? Porque uma reforma trabalhista foi votada, foi apresentada ao Congresso e votada em 6 meses
desfazendo uma legislação trabalhista de décadas, né, que vem da década de 40, com as suas alterações, com as suas mudanças. Como que em 6 meses se alterou tanto o mundo do trabalho sem nenhum debate com a sociedade? A quem essa reforma interessou? Eu acho que essa é a principal pergunta. Ela não modernizou a legislação, ela não trouxe mais empregos, ela não trouxe melhores condições para os trabalhadores, ao contrário, ela deu condições ao empresariado de juridicamente poder precarizar, diminuir salário, diminuir empregos, precarizar formas de contratação. A carteira de trabalho, como nós a conhecemos, é a última opção hoje para se contratar. Aumentou a terceirização. Todos nós sabemos que a terceirização significa menos segurança para o trabalhador, significa menores salários, significa maior rotatividade. E a terceirização irrestrita foi aprovada perto, né, da aprovação também da reforma trabalhista. A quem serviu esse conjunto de alterações na legislação? Nós votamos no Congresso Nacional para este fim? Não. A população brasileira não delegou a este Congresso nem fazer uma nova Constituição, que é o que este Congresso legitimamente está fazendo, e nem mudar uma legislação do tamanho que é a CLT sem nenhum debate. A reforma trabalhista entrou no Congresso alterando 6 artigos. Saiu do Congresso com mais de 100 artigos alterados. Quem redigiu a alteração foi o empresariado. E na sequência da reforma trabalhista, eu citaria 2 outros projetos de lei que têm tudo a ver com a aprovação da reforma. Primeiro, os ruralistas foram perdoados numa dívida de 17 bilhões de reais. Sim, as anistias deslavadas. Segundo, a aprovação da isenção fiscal de R$1 trilhão para as empresas petrolíferas internacionais. Então, como é que eu isento de impostos aqueles que têm condições de pagar e eu retiro direitos da classe trabalhadora? Anda pelas ruas de Belo Horizonte. Vamos andar pelas ruas, vamos ver a informalidade que voltou. Vamos ver quem está voltando para o mercado de trabalho, está voltando na informalidade. Não está voltando no trabalho formal, com direito à previdência, com direito às condições mínimas de trabalho, à fiscalização que precisaria ser feita da sua condição. Está voltando na informalidade. Vamos olhar para Belo Horizonte, a população que dorme nas ruas, a população desempregada que está sendo expulsa do mínimo da sua dignidade, que nem o direito à moradia ela consegue mais garantir. É essa a realidade pós-reforma. Então, não foi uma reforma que trouxe nada em benefício do povo ou da classe trabalhadora, mas que trouxeram todas as condições do empresariado. Eu quero só lembrar uma outra questão. Nós estamos falando de um empresariado que compõe uma elite, cuja origem da nossa elite é a escravidão. Então, nós estamos falando do empresariado que até ontem comprava a mão de obra como coisa, como mercadoria, comprava sem direito a nada, além de se tratar como mercadoria, quem cuidava da sua casa, cuidava dos seus filhos e que produzia a riqueza para si. É essa elite que nunca aceitou a CLT desde a década de 40, que não conseguiu acabar com a CLT durante a ditadura civil-militar a partir de 64 e que finalmente conseguiu rasgar a CLT a partir do golpe parlamentar que nós sofremos em 2016. Sim. Eu queria só trazer esse contexto, porque, assim, fazer o discurso comum, muitos sindicatos, muitas igrejas, muitos partidos, é o senso comum da negação. Partidos políticos são importantes. São necessários. São importantes. Sim. Uma democracia prescinde de partidos políticos. Mas partidos que são meras legendas cartoriais... E o fundo partidário? Sindicatos são importantes à democracia, são necessários numa democracia. Mas então, viraram meio de vida. Essa que é a questão. Mas eu não faço parte daquela parcela que o sindicalismo virou meio de vida. Eu faço parte daquela parcela do sindicalismo que faz a luta necessária. A pergunta é geral, é necessário. O problema é quando a gente generaliza e torna uma pergunta geral aquilo que não é geral. Nós precisaríamos rever a estrutura sindical atrelada ao Estado? Sim. Nós precisaríamos rever. Eu sou defensora de que o sindicato ele se organiza a partir da necessidade da classe trabalhadora, daquele segmento da classe trabalhadora. Mas isso não pode justificar os fortes ataques estruturais que nós estamos sofrendo. Senão a gente acha muitos sindicatos, imposto sindical, muitos partidos justificam o que está aí. Nada justifica o momento que nós estamos vivendo no Na verdade, país. é a desconexão que a gente está falando. Por exemplo, você tem 36 partidos, praticamente, e a democracia continua um fosso entre os governantes e governados. A sociedade Na verdade, não se sente representada. A gente não vive um representada. momento de democracia, né? Na minha opinião, a gente vive um momento de estado de exceção. Quando você tem uma ruptura
de um mandato presidencial sem crime de responsabilidade, por interesses que são estes que nós vimos logo depois da votação do afastamento da presidenta Dilma em 2016, não é a continuidade da democracia. Voltando à sua primeira pergunta, o capitalismo não precisa da democracia e vai atacando-a de acordo com a sua conveniência. Então, se nós olharmos países da América Latina, como o capital investe na desestabilização política, como que o capital investe em bancadas. Nós temos bancadas no Congresso que não representam a classe trabalhadora, na verdade, representam interesses do capitalismo. A gente vive um momento de democracia. Se eu disser que democracia, a gente não vive uma democracia, eu posso não viver um grau de democracia como nos países de tradição, como europeus. Mas você falar, a palavra que a gente tem para democracia chama contradição. Se eu não puder contradizer um sistema, né, como uns países que estão na África, a própria China, aquilo ali, hoje o país, por mais autoritário que ele seja, tem que se dizer democrático. Então, assim, respeito, né, respeito logicamente a posição, mas o sistema democrático que eu estou falando é a possibilidade da contradição. E aí, não vou, né, não é o momento, a gente precisaria de um outro programa para discutir se foi golpe ou não foi, né, mas a questão central é essa. Na opinião da CUT, como seria uma reforma trabalhista que, na verdade, ampliasse, né? Hoje ainda temos praticamente o desemprego de 6 meses atrás, continua, se ele não, além da precarização. Na opinião da CUT, qual que seria uma reforma, se é que necessita, trabalhista, em que você incluísse essas pessoas? Bom, nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós precisamos é revogar todas as medidas do presidente legítimo Temer. Porque a reforma trabalhista, ela não pode ser pensada desconectada da vida da sociedade. Das pessoas, sim. Né? Então, a reforma trabalhista, ela se conecta à retirada de direitos quando eu mudo a forma da exploração do pré-sal, porque viria dinheiro para a saúde, para a educação, e agora não vem mais. E foi a escolha da Noruega, né? Os países nórdicos foram isso. O dinheiro do petróleo ia para a educação. Exatamente. E nós perdemos isso, né? Com uma rápida votação no Congresso. A reforma trabalhista, ela se conecta à terceirização irrestrita, que foi votada um pouco antes da própria reforma. Sim, que antes era só atividade meio, agora passou a atividade tudo fim. Pode ser terceirizado. Se conecta ao congelamento de investimentos por 20 anos, porque eu diminuo o meu salário, diminui a minha condição de trabalho na reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, o Estado não é garantidor de direitos. Eu bato na porta de um posto de saúde, eu bato na porta de uma universidade pública, eu bato na porta de uma escola pública e eu não vou encontrar mais ali os meus direitos, porque o Estado está diminuindo a sua participação nos serviços públicos. Então, está conectado. Então, para a gente hoje, te respondendo, a CUT, o que nós defendemos e o que nós batalharemos é para que essas medidas sejam revogadas. Uma reforma que retire direitos, uma reforma que diminua a participação do Estado nessa regulação do mundo do trabalho, não é uma reforma necessária. As pessoas querem mais Estado na sua vida. Se nós lembrarmos das manifestações de 2013, o que as pessoas diziam? Mais Estado, mais saúde, mais educação. Mais segurança. Mais segurança. Então, as pessoas querem mais Estado na sua vida. O que nós estamos vivendo é um momento de menos Estado. O Estado saindo cada vez mais da vida das pessoas, cada vez mais o orçamento sendo disputado pelos grandes empresários, e não só da questão da dívida pública, não só o rentismo. As grandes corporações de educação também vão disputar o orçamento público através das parcerias público-privadas, das organizações sociais, das OCIPs, que entram na educação pública agora, na saúde, através das organizações sociais, também das parcerias público-privadas. Então, nós estamos numa disputa de orçamento em que cada vez mais é possível que o setor privado pegue cada vez mais recursos públicos. Então, esse é o debate que eu acho que é importante. E eu fiz um debate geral porque a gente não pode desconectar da realidade. Né? Senão, a vida concreta da gente, ela depende da política. E nós estamos vivendo um momento muito estranho no país, que é um momento da negação da política. Ninguém me representa, todos são corruptos, tudo que é público é corrupto. Esse é o mantra que a elite brasileira diz, e nós que não somos elite, às vezes reproduzimos. E ao repetir esse mantra, é para que eles continuem.
continuem pegando cada vez mais orçamento público, continuem cada vez mais optando pelo rentismo em detrimento da produção, continue cada vez mais acabando com a nossa soberania. Então, não são debates acessórios, são debates fundamentais que vão definir aí o rumo do Brasil no próximo período. E o que você falou tem muito a ver, porque se a gente for olhar a nossa vida concreta, a gente sabe que 40% do PIB no Brasil é pago em tributo. Imagine, de cada R$ 100 que você gasta, 40 você paga em tributo para a União, do Estado e do município. Só que isso não devolve. A gente chamava isso de Belíndia, né? Imposto das Bélgicas e serviços da Índia. Só que a Índia já está bem à frente, inclusive, quanto a isso. Sabe qual é o problema disso? É que a gente é que paga imposto. Eu não tenho problema em pagar imposto se o acionista da Andrade Gutierrez também pagasse o imposto sobre os dividendos que ele recebe. Acontece que eu pago mais imposto do que ele. Se você proporcionalmente tiver um carro, se você tiver um carro, você paga imposto do seu carro. Mas o dono do helicóptero não paga o imposto sobre o helicóptero. O dono do iate não vai pagar imposto sobre o iate. Então, o problema no Brasil é que a carga tributária cai nas nossas costas, mas deveria cair proporcionalmente. Quem tem mais, paga mais. Não é a nossa realidade. Isso. Esse é o lado da arrecadação. Agora, o retorno. Se você paga 40% de tributo, como é que você tem que ter uma escola particular se você quer ter um ensino decente? Você paga 40% de tributo, você tem que ter um plano de saúde se você quer atendimento e não um SUS. Agora, eles dizem se você quiser segurança, você vai ter que comprar uma arma também. Então, dentro dessa lógica, você está dizendo, ou seja, o Estado vai se afastando, mas a tributação, ela continua. Aí a gente chegou no imbróglio. Por exemplo, vamos voltar mais para a nossa realidade aqui, até para a gente finalizar esse nosso encontro. Atualmente a gente tem encontrado movimentos grevistas, seja no âmbito, por exemplo, do magistério, público e privado. E o público, tanto da rede estadual, tanto também quanto da municipal. Explica pra gente, logicamente, está dentro do contexto que a gente acabou de falar, como a CUT tem atuado nessas bandeiras, principalmente as principais bandeiras para essas classes, seja no setor público, seja no setor privado. Bom, importante entender, a greve da educação infantil, ela é para tentar corrigir uma enorme distorção. O professor do ensino fundamental recebe um salário maior do que a professora da educação infantil, e proporcionalmente, e assim vai, hierarquicamente. Por que a professora de educação infantil recebe menos do que eu, que sou professora do ensino fundamental? Não existe justificativa. O que é o Estado, através, no caso, das prefeituras, porque isso não é um problema de uma prefeitura, foi uma política feita de diminuir a condição dessa professora por ela estar atuando na educação infantil. Então, a greve da educação em Belo Horizonte tem essa grande legitimidade de dizer somos professoras, temos o direito ao mesmo salário, à mesma política de carreira. Então, é isso que nós estamos enfrentando. No Estado, foi uma greve por cumprimento de acordo. Nós temos uma Constituição que fala de um piso salarial, uma lei federal, tem uma lei estadual conquistada em 2015, que o governo, a partir do ano passado, passou a descumpri-la. Então, diz respeito ao mínimo, que é um piso salarial da nossa categoria, que hoje está em R$ 2.455, que Minas Gerais não paga. A greve na rede particular, ela tem como principal enfrentamento a reforma trabalhista, porque os patrões estão utilizando a reforma trabalhista para diminuir direitos e aumentar a sua taxa de lucros. O que nós precisamos, eu acho que como sociedade, é compreender que a luta do outro é a minha luta. A situação do outro é a minha situação. Porque se eu não consigo ver isso, eu primeiro me igualo ao opressor, eu vou me igualar ao patrão, e esse é um grande problema da gente, achar que a nossa meta é se igualar ao patrão e não vamos nos igualar a ele, porque não é possível no sistema capitalista todos serem patrões, senão, se for isso, não é o sistema capitalista. E nós precisamos compreender uma solidariedade de classe e fazer uma luta que seja cada vez mais conjunta enquanto classe trabalhadora. É assim que a CUT se organiza, é assim que a CUT faz as suas lutas ou se solidariza às lutas de sindicatos que pertencem a outra central sindical. Mas, fundamentalmente, a educação, ela é um direito e ela precisa ser uma pauta de todo mundo. Então, desde a educação infantil até o ensino fundamental e o ensino superior, ela precisa ser uma pauta de todo mundo. Então, falando especificamente da educação, eu acho que é assim que a gente precisa se comportar. E, no caso da rede privada, a defesa de direitos. Porque não é possível que eu queira que o meu aluno, que o meu filho,
ou que eu, se eu mesmo estudo numa instituição privada, tenha um ensino de qualidade com um professor em situação de extrema precarização. É uma grande contradição e que a greve da rede privada enfrenta para não deixar que isso aconteça. Veja, eu agradeço, mas uma última pergunta. Na sua opinião, qual o futuro dos sindicatos? Rapidinho. Bom, o nosso futuro, neste momento, ele é de resistência contra a retirada de direitos, por isso que nosso debate é nenhum direito a menos, é de enfrentamento à situação política que o nosso país enfrenta, porque quem está pagando a conta de tudo o que está acontecendo é a classe trabalhadora, e o trabalhador tem o direito de se posicionar politicamente. Posicionar-se politicamente não é um mérito do patrão ou da elite do nosso país. É um direito de todos nós, porque a nossa vida depende da política. Quando a gente se ausenta dela, vai ter alguém decidindo por nós. Então, é esse momento que nós estamos vivendo, fazendo esse trabalho. Em política não há espaço vazio, até o copo vazio está cheio de ar. Verdade. Muito obrigado, Beatriz Cerqueira. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Agradeço aos telespectadores. Lembrando que vocês podem mandar suas opiniões aí no nosso mandar as opiniões e sugestões, e aguardo vocês no nosso próximo Dom Político. Até lá.